Então, eu posso lhe assegurar que nesses 2 anos nós agimos. Como eu disse, em relação ao crime, ele nunca parou. Toda vez que tem uma operação da Receita Federal que desbarata alguma organização que está lavando dinheiro, é bem possível que tenha dinheiro de jogo nessa história. Depois eu sempre tomo bronca lá da fiscalização se eu falo alguma coisa a mais. Mas eu vou cometer uma indiscrição de falar de 4 setores que estão no foco relacionado ao financiamento do crime organizado. Cigarro convencional contrabandeado eletrônico, nós batemos recordes atrás de recordes de apreensão, tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico, ampliamos a tributação no ano passado. O eletrônico, nós apreendemos no ano passado, senador, quase 3 milhões, quase mais que o dobro de aparelhos que nós tínhamos apreendidos em 2003. E em valor, mais que o triplo de valor, porque o aparelho está cada vez mais sofisticado. Eu estava viajando esses dias e eu vi lá, vendendo em alguma banca, alguma coisa, 200 e tantos reais um aparelhinho desse daí. E o que é mais triste, senadora que advoga nessa questão das crianças, é que nós tivemos uma operação lá em Foz do Iguaçu com 30 carretas de cigarros convencionais eletrônicos. Quando você abre e pega o eletrônico, tem cigarro eletrônico, senador, que apela à criança, que tem desenhos e tudo mais. É esse tipo de aparelho que está entrando no Brasil. Então, eu posso lhe assegurar que nesses 2 anos nós agimos. Como eu disse, em relação ao crime, ele nunca parou. Toda vez que tem uma operação da Receita Federal que desbarata alguma organização que está lavando dinheiro, é bem possível que tenha dinheiro de jogo nessa história. Depois eu sempre tomo bronca lá da fiscalização se eu falo alguma coisa a mais. Mas eu vou cometer uma indiscrição de falar de 4 setores que estão no foco relacionado ao financiamento do crime organizado. Cigarro convencional contrabandeado eletrônico, nós batemos recordes atrás de recordes de apreensão, tanto do cigarro convencional quanto do cigarro eletrônico, ampliamos a tributação no ano passado. O eletrônico, nós apreendemos no ano passado, senador, quase 3 milhões, quase mais que o dobro de aparelhos que nós tínhamos apreendidos em 2003. E em valor, mais que o triplo de valor, porque o aparelho está cada vez mais sofisticado. Eu estava viajando esses dias e eu vi lá, vendendo em alguma banca, alguma coisa, 200 e tantos reais um aparelhinho desse daí. E o que é mais triste, senadora que advoga nessa questão das crianças, é que nós tivemos uma operação lá em Foz do Iguaçu com 30 carretas de cigarros convencionais eletrônicos. Quando você abre e pega o eletrônico, tem cigarro eletrônico, senador, que apela à criança, que tem desenhos e tudo mais. É esse tipo de aparelho que está entrando no Brasil. Olha o tigrinho aí. Alguma coisa nessa. Então, cigarro convencional eletrônico é muito grave, combustíveis é muito grave, é um problema sério. Eu sei que no Senado há essa preocupação também nesse debate relacionado ao setor de combustíveis. Há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos a inauguração de um grupo de trabalho com o ministro Lewandowski contra o crime organizado, focando no setor de combustíveis. Nós temos a questão da criptomoeda, das criptomoedas. Tem muitas exchanges que estão no Brasil. O que é exchange? Quem compra e vende criptomoeda. Tem muitas aqui no Brasil que prestam informações, que estão na legalidade. Mas tem muita que prestam informação do exterior. É mais ou menos a mesma questão que nós temos aqui. Então, a pessoa faz uma operação lá no exterior, manda o dinheiro para o exterior e começa a fazer a operação e não aparece mais. Eu que sou contador sei da competência dos auditores, mas nesse aspecto aqui, acho que houve muita falha por parte do Ministério da Fazenda, Banco Central e Receita Federal. Então, por isso que algumas perguntas aqui, uma resposta bem objetiva, assim, bem prática para a gente ver. Na questão da pré-regulamentação, qual foi o papel da Receita Federal na identificação e mitigação da perda de arrecadação estimada em 3 bilhões anuais entre 2019 e 2023, período em que o mercado de aposta operou sem regulamentação efetiva? Agregando aqui algumas informações, algumas perguntas, eu vou ticando tudo que eu for respondendo, mas várias delas se referem aos valores anteriores, né? O que não foi arrecadado anteriormente. Qual é o valor dessa perda? O senhor mencionou, inclusive, um valor aqui em torno de 3 bi. Eu acho que pode ser até maior do que isso. Nós vamos ter um dado mais exato exatamente agora.
Tanto que quando eu fui convidado, eu falei, é que me falaram que também a CPI já tem um prazo muito apertado, né? Porque daqui a 1, 2 meses a gente vai ter mais dado. A cada mês que passar, a partir de fevereiro desse ano, eu vou ter dados relacionados a em torno de 80 empresas que estão explorando o jogo. Eu vou ter o dado exato do que elas apresentam como base de cálculo do imposto e sobre o qual eles recolhem. E com isso a gente vai poder projetar para o passado. Porque digo, e repito... Imagina, só sem querer interromper, já interrompendo, né, o grande problema que a gente enfrenta hoje é que continuam as apostas ilegais e a gente, na realidade, da forma como Vossa Excelência está falando, a gente vai penalizar quem está regularizando e os outros que não regularizaram, né? Muito boa pergunta, e é uma preocupação nossa. Como eu disse na introdução, e eu gostaria de desenvolver, porque o senhor pegou exatamente a nossa preocupação. Nós tínhamos centenas de empresas irregulares. 80 delas se regularizaram. Na verdade, 73 se regularizaram, tiveram autorização, e 7 conseguiram eliminar na justiça. São poucas empresas. Seria absurdo eu ser mais duro com elas do que aquelas que não se regularizaram. O que nós fizemos? No dia 6 de janeiro desse ano, eu instituí um grupo intersecretarial com membros da fiscalização da Receita Federal, estou com minha subsecretária de fiscalização aqui, da inteligência da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas, para fazer uma análise agora com os dados que nós temos dessas empresas regularizadas, uma estimativa em relação às que não estão regularizadas e propor um tratamento diferenciado, porque, como eu disse inicialmente, agora eu posso afirmar. Em dezembro eu não podia dizer quem que era ilegal e quem que não era. A gente tinha um ambiente regulatório ainda impreciso. Agora eu tenho 80 empresas dentro da lei e dezenas de empresas fora da lei. Repito, imagina, só sem querer interromper, já interrompendo, né, o grande problema que a gente enfrenta hoje é que continuam as apostas ilegais e a gente, na realidade, da forma como Vossa Excelência está falando, a gente vai penalizar quem está regularizando e os outros que não regularizaram, né? Muito boa pergunta, e é uma preocupação nossa. Como eu disse na introdução, e eu gostaria de desenvolver, porque o senhor pegou exatamente a nossa preocupação. Nós tínhamos centenas de empresas irregulares. 80 delas se regularizaram. Na verdade, 73 se regularizaram, tiveram autorização, e 7 conseguiram eliminar na justiça. São poucas empresas. Seria absurdo eu ser mais duro com elas do que aquelas que não se regularizaram. O que nós fizemos? No dia 6 de janeiro desse ano, eu instituí um grupo intersecretarial com membros da fiscalização da Receita Federal, estou com minha subsecretária de fiscalização aqui, da inteligência da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas, para fazer uma análise agora com os dados que nós temos dessas empresas regularizadas, uma estimativa em relação às que não estão regularizadas e propor um tratamento diferenciado, porque, como eu disse inicialmente, agora eu posso afirmar. Em dezembro eu não podia dizer quem que era ilegal e quem que não era. A gente tinha um ambiente regulatório ainda impreciso. Agora eu tenho 80 empresas dentro da lei e dezenas de empresas fora da lei. E eu vou tratar elas diferentemente. Eu tenho que tratá-las diferentemente. Eu não posso desincentivar aquelas que se adequaram à legislação. As que se regularizarem, eu vou dar o voto de confiança que a Receita deve dar a todos os contribuintes. Eu vou chamá-los para a autorregularização. Isso está na portaria que eu soltei no dia 6 de janeiro. Eu vou chamá-los e, olha, vocês não apareceram do nada, vocês já estavam aqui antes. Agora eu sei quando vocês estão faturando, a partir de janeiro. Vamos conversar sobre o passado, sobre os últimos 5 anos? Vamos fazer essa autorregularização? Eu acredito que elas farão isso. Porque se elas não fizerem isso, elas deixarão de ser tratadas como parceiras da Receita Federal nesse esforço de regularização e serão tratadas como outro grupo. Em relação ao outro grupo, eu não tenho opção senão tratá-los como ilegais. Eles são ilegais. Agora ninguém mais tem dúvida disso. Se alguém estiver explorando o jogo de cota fixa no Brasil e não estiver autorizado, ele é ilegal. E provavelmente está cometendo crime contra a ordem tributária. Ele vai ser tratado como um criminoso nessa situação. E como nós já estamos desenvolvendo isso e continuaremos desenvolvendo, como eu disse, de maneiras distintas. Quem estava fora da legalidade e continua fora da legalidade, nós trataremos com o Código Tributário numa mão e o Código Penal no outro, junto com o Ministério Público. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não posso entrar em detalhes. Ontem, antes de vir aqui para a CPI, eu reuni a minha subsecretária de fiscalização e o chefe da inteligência e perguntei para eles o que eu podia dizer sem prejudicar as investigações. Infelizmente, senador, nesse momento eu não posso avançar mais, mas eu posso lhe assegurar isso, que em relação a quem está irregular, nós vamos tratar como ilegais e
em tese, cometendo crimes contra a ordem tributária. E isso tem que ser feito em conjunto com o Ministério Público, com a Polícia Federal.